Next. Olha aí, gente, começando mais um episódio aqui do nosso podcast Next Level. E hoje eu tô aqui com 3 convidados especiais. A gente tá tendo aqui uma edição da Conferência 1000 Homens. Se eu não me engano, é a segunda edição já que a gente tá fazendo aqui na nossa igreja. Eu tô com 3 convidados. Cara, vocês vão ficar malucos, vocês vão ver agora aqui, ó. Pastor Douglas, Pastor Ricardo e Lindomar, pessoal aí do Legendários, que já subiram a montanha, né? Só quem subiu a montanha é legendário. Eu aprendi isso esses dias aí. E tem uma frase que eu tenho escutado muito, que eu até até falei com o Fabrício, esse cara na aguento vai ser isso aí. Que ele fala assim, segue a lista e desfruta o caminho. É isso aí. Aí qualquer coisa que eu peço, os caras, segue a lista e desfruta o caminho. Eu fiquei, meu Deus, tô ficando maluco. Mas estão aí com o pessoal da Legendários. Pastor Ricardo, pioneiro aqui no Brasil, né, pastor? Seja bem-vindo. Pastor Douglas aí trouxe Legendários para nossa igreja também. Foi um dos primeiros, seja bem-vindo. Pastor Lindomar caminha junto com o pastor Ricardo aí, seja muito bem-vindo. E, pastor, se apresente pro pessoal que não te conhece ainda. Fale um pouco do Legendários também, como é que funciona, o que esse movimento é, né? Eu vejo que hoje é muito importante para os homens subir a montanha, não para você subir e virar homem, mas para você ter um encontro com Deus e aprender lá a realmente sobre a hombridade, né? Amém. Patrick, bom estar contigo aqui, com toda a galera do Next, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Legendários. Legendários é para você que é homem. De 18 a 100 anos é para você. É um desafio onde a gente vai para a montanha, passa ali 4 dias ou 72 horas, a gente tem uma caminhada, palavras, atividades, conexão, que trabalha na questão da nossa hombridade, na restauração da configuração original do homem, porque é igual um computador. A gente vai usando e às vezes baixa um arquivo, fica meio lento, então ali a gente restaura, reseta a vida do homem, ativa ele para o propósito pelo qual Deus criou cada um de nós, como pai, como marido, como cidadão, como discípulo de Jesus. Na verdade, a gente fala sobre desfrutar o caminho. E quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. E é o que a gente aprende lá na montanha. Então, é uma ativação e restauração do homem, independente da idade dele, independente do porte físico. É uma experiência que todo homem merece passar. E eu gostaria de ter passado essa experiência quando eu tinha 18 anos. As coisas teriam sido bem diferentes na minha vida. Que legal, pastor. Pastor Douglas, como é que é aí pro pessoal da nossa igreja aí que não foi ainda, né? Dá um recado. Dá para nós até começar pelo desfrute o caminho, né? Desfrute o caminho. Mas antes de desfrutar o caminho, tem um recado, né? Segue a lista. Seguir a lista nada mais é do que seguir os princípios que o Senhor estabeleceu, né? São tão básicos, mas são tão importantes, né? Nós não conseguimos construir nada sem uma base sólida. Então Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é seguir um básico, seguir a lista, desfrutar o caminho. Como é que você vai desfrutar o caminho? Abandonando algo e se apegando a algo. O que eu tenho que abandonar na minha vida? O que me afasta de Jesus, o que me aproxima. Talvez muitos vão encontrar Jesus não seja na montanha, pode ser no tropeçar em uma pequena pedra. Tudo certo. Por que nós olhamos para isso como uma ferramenta muito importante? Jesus, ele ia para onde? Ele ia para o monte, ficou 40 dias lá, né? Então, quão interessante é isso, se afastar do mundo natural para se aproximar do legendário número 1, que é Jesus. Esse é o maior propósito nosso, como legendários, incentivar outros homens a viver esse processo. E quanto mais novo você alcançar o que Jesus tem para você, já parou a pensar? Se perguntar para o pastor, queria ter conhecido antes o legendário? Sim. E perguntar para o Lindomar também. E perguntar para mim, eu falei, eu queria ter participado. Quanto antes eu tivesse participado, mais eu teria influenciado pessoas. Porque o que é extraordinário. Que legal. E pra você, Lindomar, como é que é subir a montanha? Eu fiquei sabendo que você subiu mais de 40 vezes já. 45 eu parei de contar. Caraca. A montanha realmente ela ativa esse sentimento de hombridade, masculinidade, mas acima de tudo ela revela o plano perfeito, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Como o pastor Ricardo falou, quisera a gente poder ter acessado isso antes, né? Eu participei da 2ª edição no Brasil e desde lá eu não parei mais, né? E cada vez isso vai alimentando mais esse sentimento de estar mais próximo, mais conectado com o Senhor. Mas o que realmente nos alimenta é estar servindo tantas vezes, buscando
a Jesus Cristo, o legendário número 1 tantas vezes, são os testemunhos que a gente ouve na montanha, pós-montanha, restauração dos homens, isso que nos movimenta, é isso que nos alimenta a servir tantas vezes. Que legal, né? Vou subir, inclusive, agora, até falei com o pastor, dia primeiro, hoje eu vou subir a montanha, né? Aí até eu tenho bastante amigo que já foi, daí eu sempre tento, né? Ei, como é que é lá? Como é que foi? Ninguém fala, né? Como é que é, porque de fato você tem que ter a sua própria experiência, né? E até um conhecido meu, o Alexandre, ele falou pra mim assim, cada um tem a montanha que merece. Pá, aquilo ali, ok, cara, que massa. Eu vejo que não muitas pessoas confundem, né? Você não sobe pra montanha porque você precisa virar homem, né? Você sobe na montanha porque você precisa, realmente como vocês falaram, ser ativado algo, a tua masculinidade lá, que você às vezes, cara, se perdeu, né? Com essa vida, com essa loucura que a gente tem nos dias a dias. E o que que vocês veem de diferente, assim, que faz com que a pessoa ela volte de lá, assim, ativada, cara? O que que mais chama atenção de vocês, assim, nessa questão do Legendários, da hombridade hoje da nossa geração? A gente continua precisando de congresso, de culto, de leitura da palavra, de oração, porque a gente está se aperfeiçoando. Então, o Legendários, ele é uma ferramenta que Deus usa para impactar os homens. E quando o homem vai para a montanha, ele passa 4 dias totalmente conectados com aquele propósito ali. Então a gente está sem celular, a gente está sem ouvir as vozes do mundo. E ali a gente está conectado com a palavra de Deus. E não é só uma experiência onde a gente ouve falar. A gente vive, a gente experimenta, a gente caminha nela. A gente sente isso. Então, para um jovem isso é muito importante. Eu sou natural de Balneário, eu vivi minha vida toda lá e eu fui me converter com 24 anos. Então tudo aquilo que Balneário Camboriú oferece de bom e de ruim, eu experimentei. Mas aos 24 anos eu tive um encontro com Jesus. E ali eu mudei a minha vida, me transformei realmente. Mas eu não tive essa referência que eu tenho hoje, que eu conhecia também através dos Legendários, eu não tinha isso com 18 anos. Eu apenas seguia um efeito, né? Tem uma história que a gente conta, são os elefantes na África. Os elefantes mais jovens começaram a invadir as aldeias. E aquilo não era um comportamento típico deles. Eles não estavam acostumados a fazer aquilo. E eles foram pesquisar o porquê que eles estavam com aquele comportamento. E eles viram que os elefantes mais jovens estavam invadindo porque os mais velhos estavam sendo mortos para extrair o marfim. E eles já não eram mais uma referência para os mais jovens, dizendo, olha, nós não entramos nas aldeias. E o que falta hoje para o jovem é essa referência. Às vezes tem jovem entrando em lugares que não deveria entrar, por quê? Porque falta uma referência, falta uma instrução. Às vezes ele não tem isso dentro de casa. Às vezes ele não tem amigos que serão bons conselheiros. Eu vou te falar, tudo que eu me arrependo na minha vida hoje se resume a não ter ouvido seguir as instruções dos meus pais. Porque muitas coisas poderiam ser diferentes na minha vida. Porque eu não parei para ouvir, porque a gente acha que é ultrapassado, que ninguém na nossa vida nos ama mais do que a nossa família. Então, hoje se fala muito em mentores. Mas quem é o teu mentor sobre homem? Quem vai ser o teu mentor como pai, como marido? Espera aí, você está ouvindo os teus amigos? Quem que você está parando para ouvir? Porque às vezes as pessoas, elas comem pela mão dos outros. Elas dependem da opinião dos outros, uma experiência que ela não viveu. Aí ela vai pela experiência que o outro viveu, mas não participou. Por exemplo, como é que a pessoa vai falar do Legendário se ela nunca viveu essa experiência? Então, ouça pessoas que já alcançaram essa montanha que você quer conquistar. Quem é a tua referência como profissional, como pai, como marido, você que quer casar, namorar? Qual é a tua referência de namoro santo? É alguém que passou por aquele caminho e tem um testemunho para te dar. Então, eu acho que o Legendário ele resgata isso. Por quê? Porque ali a gente vive na prática aquilo que é ter uma referência, ser uma referência, estar conectado com a palavra de Deus. Cara, que legal, né? Eu até, antes de subir, eu comentei com um amigo, eu falei, cara, eu quero subir a montanha porque eu quero casar, né? E o meu intuito mesmo é essa questão, porque, como o senhor disse, eu não tive boas referências, né? Então, eu quero evitar ter atitudes ou tomar decisões que a minha mãe e o meu pai tomaram errôneas, fazer diferente, né? E então, um dos motivos de eu estar subindo é esse, cara, eu vou subir porque eu sei que
como eu disse desde o início, eu não tô subindo lá porque eu não sou homem e eu vou virar homem lá. Não, eu tô subindo lá porque eu sei que lá Deus vai moldar, né, vai me forjar, vai moldar meu caráter para que quando eu voltar, não que eu vou estar perfeito, né? Vou tá, ainda ter meus defeitos, mas eu já vou estar um pouco melhor do que eu era para mim casar, para mim constituir uma família. Hoje os jovens não querem constituir família, né? Hoje o pessoal. Mas por que não quer constituir? Por causa das referências. E aí até quando nós vamos ser reféns, permitir que a sociedade seja refém de referências. E sejam elas boas ou sejam ruins, são referências, né? E aí o que vai te levar pro bom ou pro mau caminho? São as decisões, mas as decisões nossas hoje, dos jovens de hoje, são pautadas em o quê? Qual a referência? Antes nós comentávamos, né, os jovens de hoje, nosso sonho de jovem era fazer 18 anos, tirar a carteira, ter sua própria moto, ter seu carro lá, se fosse um Chevette, né? Isolar uma roda, ficar fazendo suas manobras, brincando e vivendo uma vida. E hoje, se tu olhar, um jovem de hoje quer andar de Uber e não quer nem ter carro. Ele prefere entrar no aplicativo e falar, não, eu vou gastar, vou guardar dinheiro para mim fazer outra coisa, mas eu não quero um carro. Tu quer ver um dado científico? E eu não falo, essa geração. Porque enquanto eu estiver vivo, eu creio que essa é a minha geração ainda. Sim. Eu creio que eu posso estar influenciando, posso estar instruindo, assim como eu tenho pessoas que me ajudam, me auxiliam, eu quero poder auxiliar aqueles que estão vindo. Mas vou te dar um dado científico que existe hoje. Os jovens de hoje têm um nível de testosterona, uma taxa de testosterona muito, mas muito abaixo do que os jovens de alguns anos atrás. Isso reflete muita coisa, porque esse hormônio da testosterona ele não é só a questão da libido, é o espírito caçador, é o desbravador que existe dentro do homem. E às vezes tu vê um jovem até apático diante de algumas situações e tem uma questão hormonal, e aí entra estilo de vida, alimentação, vários fatores. Mas é um dado importante para a gente observar, e aí reflete no tipo de homem que a gente vai ter na sociedade e o tipo de mulher que vai ter que surgir. Porque a mulher, se o homem não ocupar o lugar dele, a mulher vai ter que fazer alguma coisa, porque só existe uma Jezabel quando um Acabe permite. Então, às vezes, a mulher ela não queria nem ser a Jezabel, mas ela se perdeu porque ela não foi chamada para aquilo quando um Acabe se posicionou daquela forma. Então, a gente tem que proteger a mulher, não expor ela a algumas coisas. Aí vem o feminismo, vem outras situações que hoje a gente enfrenta porque realmente o homem tem dado brecha para isso acontecer. Né? Hoje se fala muito na masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? O meu filho com 7 anos na escola ouviu de uma menina, você é um homem tóxico. Ele veio, papai, o que é isso? Então assim, aquela menina já está sendo influenciada e o meu filho já está sendo bombardeado. E ele não tinha feito nada demais. Então, o mundo, o cenário que a gente vive, ele vai moldando o tipo de homem que está existindo hoje. E a gente, ou a gente vive de acordo com esse mundo, ou a gente se posiciona como Deus nos chamou para ser. E o Legendários é uma das ferramentas que Deus hoje tem levantado para ativar os homens. Então eu digo, se eu tivesse a oportunidade, volto a dizer, com 18 anos ter conhecido Legendários, muitas coisas seriam diferentes na minha vida. A minha referência seria completamente diferente. É uma oportunidade que existe para essa geração. Cara, que legal, né? Olha você aí, ó, do Next, jovem, que tá com 18 anos aí. Cara, eu até falei pro Fabrício ali, né? Eu falei, cara, eu tava confiante porque eu sempre gostei, né? Dessas coisas, vou acampar. Esses dias fui acampar e me botei uma enrascada e chuva e coisa errada. Eu tô no Legendários. Porque começou a chover aqui e confusão. Mas daí agora, quando chegar perto, eu comecei a ficar meio assim. Falei assim, opa, tá chegando perto, tem que ir, porque não é só você subir e acampar, né, cara? É algo que você vai ser forjado, que nem a gente está dizendo, cara, tua masculinidade ali vai se trazer à tona de novo, né? E agora eu tô meio nervoso agora pra subir o negócio ali. Físico, emocional e espiritual. É isso que você vai ser confrontado. Você pode ser o melhor atleta. Você não é só atleta. Você tem sua parte emocional e você tem sua parte espiritual. Eu não creio em nada, tudo certo, isso é seu. Mas no final das contas, em alguma coisa você vai acreditar, nem que seja na sua própria capacidade, na sua própria força.
Então vai existir esse choque de realidade lá. Por isso que vem esse friozinho na barriga. É como se perguntar para os pastores aí, quando você sobe no altar ministrar, como é que é? Se você não tiver o friozinho na barriga, meu amigo, é que algo está errado, você está no automático, você está indo no piloto, você é o que está pilotando, não é Jesus que está pilotando a sua vida. E lá, verdadeiramente lá, Jesus que vai pilotar a nossa vida. Por que você sobe em tanta montanha e gosta verdadeiramente que nós dependemos do Senhor? Você não sabe, pode olhar a previsão do tempo, nós já saímos com previsão do tempo que ia dar só sol, fazia meia hora, tinha começado, estava chovendo. E aí? Era para chover 30 milímetros, choveu 130. E aí? Tem explicação, né? O top, ele é um reflexo da vida de um homem, desde o início ao fim. O que tu vai ouvir desde o começo é que tu vai estar fora da tua zona de conforto. Porque a zona de conforto, e hoje a gente quer um celular, a gente quer uma internet, a gente quer o ar-condicionado, é o conforto que a gente quer, e tá tudo bem. Só que o conforto muitas vezes rouba o ímpeto caçador do homem, e a gente passa a se tornar uma presa. Que tu vai casar. Para casar, tu vai ter que sair da tua zona de conforto. Para conquistar profissionalmente, tu vai ter que sair da tua zona de conforto. Se tu tens um chamado de Deus, não é na tua zona de conforto que ele vai ser alcançado. Então, no top, isso tudo é para ser vivido, praticado. Porque ou na vida, ou tu és uma presa, ou tu és um caçador. Tu precisa escolher onde tu vai ser. E existem algumas coisas que diferenciam aí. Uma das coisas é que a presa, ela sempre tem uma visão lateral. Ela está preocupada com aquilo que está acontecendo à volta dela. O caçador, o predador, ele tem uma visão frontal. Ele está focado naquilo que ele vai alcançar. Então, na vida, ou a gente está preocupado com a opinião dos outros, ou a gente está preocupado com as circunstâncias, ou a gente está determinado a alcançar aquilo que a gente quer. Um monte de empecilhos vão surgir na tua vida a partir do momento que tu dizer assim, vou casar. Ah, mas a circunstância, não, eu vou casar e ponto final. Eu vou viver com Jesus e ponto final. Eu vou alcançar profissionalmente e ponto final. Eu vou ser um homem de Deus e ponto final, porque o meu foco é aquilo ali. Eu não estou olhando para os lados. E ali no top, a gente entende que o homem ele foi chamado não para ser presa, mas para ser um caçador. Porque vamos olhar para a história do homem, como é que acontecia? O homem saía para caçar. Ele tinha que dar um jeito, ele tinha que trazer a provisão para casa. É isso que a gente tem que aprender ali, entendeu? E não é na zona de conforto que a gente vai conquistar as coisas. Ninguém conquista nada na zona de conforto. A gente precisa se mover. E às vezes Deus vem dar um chapalhãozinho pra gente, para nos promover. Vamos falar sobre Davi. Davi seria o novo rei de Israel. Se fosse meu filho, eu tenho um com 14 e um com 9. Eu não colocaria meus filhos na frente de batalha de jeito nenhum. Fica aqui escondido, a hora que esse problema acabar, o trono é teu e tá tudo certo. Deus já falou, o profeta veio e ungiu. Aí Jessé coloca Davi na frente de batalha para quê? Para expor ele a algo que promoveria Davi. Quem era Davi antes de Golias? Se não tivesse um Golias, Davi não seria promovido. Então a gente quer que Deus nos esconda, nos coloque numa redoma, quando às vezes Deus está dizendo assim, ó, vai, porque é lá que eu vou te promover. O problema não destrói um filho de Deus, o problema promove um filho de Deus. Foi o que Jessé fez com Davi, que a gente precisa fazer com os nossos filhos, e agora eu falo como pai, e que a gente precisa entender que caminhar com Deus, Deus sempre vai buscar uma oportunidade para nos promover. E não é na zona de conforto. Não é cuidando das ovelhas lá. É na frente de batalha, enfrentando um Golias. Cara, tudo isso, que forte, né? A gente vê isso daí. E hoje, que nem vocês comentaram aí, tem nunca mais essa tendência a fugir, né? A querer o mais fácil, né? Hoje tudo é fácil, na realidade, né? Tudo é muito fácil. Você consegue tudo com 2 cliques, você... Até já tava brincando esses dias, tu paga uma conta ali, tu dá 2 cliques, paga uma conta. Antigamente tinha que ir na lotérica, ia lá e tinha 300 fazendo para frente. Então hoje tudo ficou muito mais fácil, né? Mas tá fácil demais para eles hoje em dia. Até pra subir. Eles começam a seguir a menina, dão uma curtida na foto, chama para conversar no direct. Verdade. Antes a gente tinha que gastar saliva, Tinha que ir atrás. pedir pro amigo, ó, vai lá e diz para aquela menina lá que eu quero conversar com ela. E aí tu tinha que cara a cara, olho no olho, meu irmão. A vida para você tá bem mais fácil. Quer desfrutar?
aproveitar, desfrutar disso. Isso é verdade. A gente é privilegiado, né, hoje, na realidade. Assim, antigamente, com certeza, era bem mais difícil, né? Que já que, voltando pro antigamente, pastor, como é que foi o começo do Legendários do Brasil pra vocês, assim? Porque, cara, hoje a gente vê, eu não tenho essa informação, né? Até, me desculpe. Mas eu creio que tem um em cada estado, praticamente, já, né? Nós estamos em todas as regiões do Brasil, todos os biomas do Brasil, né? Faltam alguns estados para serem alcançados, mas já estão encaminhados também. Há 8 anos atrás, estive na Guatemala, tive a minha experiência lá, e aí nós formamos um grupo com 10 homens. Esses 10 homens, nós fizemos o primeiro desafio top no Brasil, que foi em Balneário Camboriú, e a partir dali a gente levou para todas as regiões do Brasil. Mas tudo isso começou com uma oração. Um dia eu estava na igreja, na nossa reunião de empresários, e eu tinha muitas coisas para pedir para Deus. E eu disse, Senhor, eu já era o pastor dos homens da minha igreja. Me dá algo para alcançar os homens do Brasil. E aí o meu pastor esteve na Guatemala, voltou falando legendários, trouxemos o pastor Cash para ministrar na nossa igreja. E ali surgiu uma conexão, em 3 semanas nós estávamos lá. E chegamos uma semana antes para um congresso de homens. Estava lá ministrando uma pessoa que eu nunca havia ouvido falar no nome dele, chamado Rony Oliveira. Conhece o profeta Rony Oliveira? Ah, não, conheci, ele veio aqui na TV. Sim, já esteve com vocês aqui algumas vezes. E ele ministrando em espanhol, até se quiser depois dá para colocar esse vídeo aqui. Sim, apesar de eu colocar aí. E ele para de ministrar em espanhol e em português ele nos dá uma palavra. Que nós não estávamos ali por acaso, que Legendários entraria no Brasil. Nós não éramos Legendários ainda, mas iríamos para o top na outra semana. E a partir de então essa palavra começou a se cumprir. E hoje o Brasil é o país que mais tem Legendários, que mais cresce. Do Brasil a gente tem levado para a Europa, agora para o Japão. Estão surgindo cada vez mais portas que estão sendo abertas por Deus. E o Brasil hoje tem, nesse momento, já próximo de 50 mil Legendários. Estamos em mais de 15 países, mas o Brasil realmente é onde Deus tem derramado uma graça assim, de crescimento abundante. E a gente tem vivido algo poderoso de Deus. A gente tem visto pessoas de várias camadas da sociedade, né, de vários ministérios, pessoas que não conhecem a Jesus e que ali na montanha estão tendo um poderoso encontro de transformação. São casamentos restaurados, vidas, milagres, curas, e é algo poderoso ter acontecido. Eu acho legal, acho que não é só pra quem é da igreja, né? Não é um movimento exclusivo pra quem é da igreja. Na realidade é um movimento, como o pastor falou lá no começo, para o homem. A partir do momento que você é homem, eu sou homem e entendo que isso pode agregar na minha vida. Entendo isso. Faz sentido para mim? Ok. Tem gente que não provou e não sabe o que fala. Então aquele que provar, fala, pode fazer sentido, pode não fazer sentido, tudo certo, mas eu tenho certeza que alguma área da sua vida vai transformar. Alguma área, se nunca mais vai ser o mesmo, que não tem como. Eu não acredito que exista uma forma assim. A pessoa pode até falar, para mim foi só uma experiência. Mas o só dela responder para mim, só foi uma experiência, é porque ela está vivendo algumas coisas e não quer talvez demonstrar ou externar isso, mas algo sempre impactou. Então, eu sei o que eu vivo na minha casa hoje, o quanto foi importante, e até me confronto hoje e falo, se eu tivesse ouvido mais a voz do Senhor, ou as mesas que eu tivesse sentado, as pessoas que eu andava, me levassem para esse nível que eu estou hoje, o Legendário seria desnecessário. Por quê? Porque eu tinha pego as instruções da palavra do Senhor, porque nada mais é do que uma extensão do que já está escrito na Bíblia. Não se foge a alguns princípios e valores estabelecidos. É diante disso que se trabalha no Legendário. Então, princípios, valores, restauração aí, por isso que a ação do Espírito Santo, a ação do Senhor Jesus é tão impactante. E homens, verdadeiramente, Deus fala de toda e qualquer forma lá. Nós temos um exemplo aqui na própria igreja da JET, aí um legendário ateu falou assim, eu quero saber se Deus existe mesmo, que fale comigo. Nisso sentou uma borboleta no dedo dele. E aí ele falou assim, tá,
Perdão, era no dedo do pé. E ele falou assim, tá, então se é Deus que está aí, através da borboleta, ele estava sentado ali, ele falou que ela mude, que ela voe, que ela sente em outro lugar. A borboletinha, tuf, no dedo dele. E aí? Transformou a vida dele, por quê? Porque a partir dali ele começou a prestar atenção em pequenos detalhes. E aí Deus começou a mudar a história da vida dele. Começou a falar verdadeiramente com ele. Então, é um simples fato. Foi no Legendários? Foi. Pode ser em um culto? Pode. Pode ser lá no banheiro da sua casa. Mas interessante é você se abrir para algo novo. Conquistar algo novo. O pastor Douglas estava falando algo que veio, não estava aqui na mente. Movimento para homens, mas baseado em Cristo. Tudo que a gente faz na montanha é baseado em Cristo. Eu vinha conversando com ele antes sobre ação e reação, né? O que a montanha nos ensina é reagir como Cristo. Porque a gente pode até agir, né? Criar um personagem e agir. Mas reagir como Jesus reagiu diante das adversidades, diante das situações que ele precisava resolver como filho de Deus, mas também resolvia como homem, é isso que a gente aprende na montanha. A reagir como Cristo. Então a montanha, ela nos ensina muitas coisas. Né? Como você falou que vai em busca, tô à porta de um casamento, quero casar, quero entender como me portar. Você pode buscar em estudo, você pode fazer muitas coisas. Mas como reagir, trazer Cristo para sua família, eu tenho certeza que você vai encontrar lá, porque ele é um movimento cristocêntrico, baseado em Cristo. Cara, que legal, né? Sacerdócio, né? Ele também mostrando sobre isso lá, né? Até o pastor Douglas, ele ministrou no Encontro com Deus que eu fui, né? Que lá também fala muito legal. E lá que eu falei, cara, eu quero ir no Legendários também. Quero ver o pastor Douglas lá, conversando e tal. Falei, cara, quero ir. E agora eu vou ir, né? Tô ansioso aí. Tô animado pra ir. E eu nunca vi, né? Inclusive, eu nunca vi ninguém que foi voltar e falar que não gostou. Os caras falam que vem esses comentários, eu sou pau, mas não foi. Porque eu sou homem já. Não é, né, cara? A gente vê que o homem, ele só é homem quando ele reconhece que ele não é perfeito e que ele também tem os pontos fracos, ele precisa melhorar, né? Então, eu creio que é basicamente isso, o Legendários. Você só é homem de verdade aquele homem que reconhece que ele não é perfeito, que ele tem que sempre melhorar, que ele tem que sempre estar melhorando e se aperfeiçoando, né? Porque, cara, a gente é passível de erro e assim como a gente pode estar muito bem hoje, amanhã pode fazer uma cagada, então, tipo, isso são ferramentas que a gente tem, né? Sim. E pastor, já aproveitando, né, que o pastor, infelizmente, os pastores, eles estão meio corridos aí, senão a gente vai ficar umas 3 horas aqui, mas não vai dar. Muito bom. Mas, Senão o avião decola sem eles, né? não, né, não tem nem o que fazer. Mas, pastor, queria que vocês, né, falassem um pouco do movimento e pro pessoal que talvez não conhece, para convidar eles também, né? Eu vi que também tem um que é pai e filho também, né? Tem as leis. Então, para abrir esse momento para vocês comunicarem ao pessoal sobre Legendários, como é que funciona, como é que se inscreve. Hoje, basicamente metade das pessoas que participam conosco não frequentam uma igreja, né? É aberto a todos, é exclusivo para homens. Mas além do Legendários, nós temos o Legado, que é onde o pai legendário faz com o seu filho ou com a sua 3 faixas etárias, 4 a 7 anos, 8 a 11 e 12 a 15. Por quê? No Legendários a gente fala muito sobre as coisas que nós colocamos na nossa mochila e que às vezes a gente tem que até abrir mão de algumas. Mas no Legado a gente fala sobre, como a palavra diz, o que nós vamos deixar nos nossos filhos. Né? E também temos o REM, que é onde o Legendário faz com a sua esposa, mas não tem nada a ver com o top, são 2 dias, num campo específico. Aqui em Santa Catarina a gente faz numa praia. A gente tem o movimento das esposas, porque quem mais incentiva e divulga os Legendários são as esposas, porque elas veem a transformação dentro da casa delas e elas dizem para mim, ó, eu não sei o que aconteceu naquela montanha, ele não me falou nada, mas tudo mudou, então manda o teu marido para lá logo. Então é assim que elas querem fazer. Né? E elas divulgam demais. Se eu te falar de 10 pessoas que nos chamam no Instagram, 8 são as mulheres querendo mandar os seus maridos. A gente conhece a árvore pelos frutos. Sim. A gente conhece através da transformação, da mudança de vida. E é esse legado que a gente tem deixado através dessa ferramenta chamada Legendários.
que visa apoiar as igrejas, o propósito de edificar o reino de Deus, de ver Jesus brilhar e vencer dentro de cada casa e cada família. Esse é o testemunho que nos alimenta, que nos motiva para seguir cada vez mais. Que legal, pastor, que legal. E ó, você que tá assistindo aí, segue, né? O pastor no Instagram. A gente vai deixar a gente deixa os Instagram embaixo na descrição, no Babar, Pastor Douglas. E segue o Legendários no Instagram, né? Tem o Legendários Brasil, né? Temos Legendários Brasil, Legendários Chapecó, Tem o Chapecó. Legendário Blumenau. Menal. É isso. Legal, legal, muito, muito massa, cara. E você que aí, ó, não foi ainda, né? Você tem essa oportunidade, cara, de subir aí, de repente ter uma experiência diferente, né? Não vai pelo que os outros falam, vai pela tua própria, né? Teus próprios olhos, tua própria experiência, que tenho certeza que vai ser muito legal. Isso aí. Estamos chegando no final, quero agradecer o pastor, obrigado, pastor, o pastor Douglas conseguiu 20 minutinhos pra nós aqui, a gente até passou, mas, cara, conseguimos aqui trocar uma ideia, foi muito legal, tenho certeza que vai ser muito edificante para quem assistir, e eu creio que o Brasil, Chapecó, Blumenau, Balneário, vai ser um celeiro de homens, né? Ser homens posicionados, homens que querem fazer diferença, hombridade. E estamos finalizando aí, quero agradecer novamente e pedir para que você compartilhe esse vídeo também, né, para as pessoas que você, talvez com um amigo que você quer que suba a montanha para me entender, compartilhe esse vídeo, curta aí, né, e eu aprendi uma coisa aqui, ativa o sininho aqui, que ajuda a gente ali, então ativa o sininho quando tiver podcast, a gente tá online aí. Fechou? Olha pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.